Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar de onde a gente parou a aula de método científico que eu gravei para vocês. E eu vou explicar para vocês mais detalhes em relação ao artigo daquela menina de 6 anos que eu falei. Então, vou dar um panorama geral sobre o que é o método científico. Então, nós vimos que o método científico ele tem algumas etapas importantes, que são a observação, a formulação de hipóteses, o teste de hipóteses, também chamado de experimentação. Você analisa os resultados e daí você tira uma conclusão. E nós temos o seguinte: o artigo científico ele é construído basicamente seguindo essas etapas aqui. Ele tem um resumo para dizer do que ele vai falar. Tem uma introdução, que é para mostrar no que esse trabalho se apoia, e na introdução geralmente aparece o objetivo desse trabalho. Nós temos a parte de material e métodos, a metodologia, como foi feito o experimento. Nós temos a parte de resultados, temos a parte de discussão e a parte de conclusão. Então, nós vamos interpretar esse artigo junto. Eu recortei as diferentes partes dele. Eu já tinha colocado, né, no vídeo anterior e vou manter nesse vídeo a referência do artigo. Ela também aparece na lateral dos slides. Mas vamos ver o exemplo prático. Então, eu falei para vocês que tinha saído essa notícia. Menina de 6 anos é a mais jovem do mundo a publicar um artigo científico. Então, eu vou colocar a minha câmera aqui só um pouco mais para a lateral, para que vocês consigam ver a referência. Eu estou vendo aqui que eu estou bem em cima dela. Então, eu vou jogar aqui um pouco mais para o canto. Vou me colocar aqui. Acho que assim melhora um pouco, né? De vez em quando eu vou ficar em cima de alguma coisa, eu peço desculpas, mas aí eu vou tentando alterar da forma que ficar melhor para vocês. Então, aqui dá para vocês verem bem a referência. E onde geralmente a gente acha o artigo científico? Existe na própria plataforma do Google o chamado Google Acadêmico. Não sei se você conhece. O Google Acadêmico ele é ótimo. A partir dele você consegue pesquisar sobre um tema, né, preenchendo aqui e depois clicando aqui, e você consegue pegar os artigos científicos sobre aquele tema. Dá para filtrar também por mais recente, por mais citado, esse tipo de coisa, ok? E atualmente, repara que ele já até colocou aqui artigos sobre, né, a doença que está passando aí no mundo. Então, se você clicar em qualquer uma dessas fontes aqui, ele vai te direcionar diretamente para os artigos científicos dessas respectivas revistas que abordem esse tema. Bom, então a capa do artigo científico da menina é esse aqui. Então, tem o título, então aqui que é uma comparação das aves noturnas da região urbana e periurbana em Brisbane, na Austrália. Então, aqui no artigo científico vem os autores. Então, esse artigo é um artigo com 3 autores. Então, aqui é a mocinha. Na verdade, é o mocinho, acho que é esse daqui. E nós temos aqui os outros autores. Esse artigo científico ele tem a referência citada da forma correta aqui do lado direito, ok? Então, aqui vocês têm os autores, o título, né, o ano, o artigo de agora, 2020, aqui depois vem o título, e aqui o DOI, né, que é uma identificação digital desse objeto, né, desse artigo. Então, eu vou ler aqui o resumo para vocês por alto, para vocês entenderem o que eles identificaram. Então, está aqui. O estudo identificou e comparou a abundância e a detectabilidade de corujas e outras aves noturnas por aproximadamente um ano, numa região urbana de Brisbane e numa região periurbana, que está a 27 quilômetros de distância. Então, mostraram aqui que 5 espécies de corujas foram detectadas, mas apenas na região periurbana. Vou passar aqui algumas informações, né? Nome científico, se não conhecer isso. E depois ele vai abordar o que aconteceu com uma outra ave, mas eu não vou ler o resumo inteiro, senão eu vou acabar dando um spoiler demais. Vamos às etapas. A introdução. O que a introdução diz para a gente? Eu não vou colocar tudo. Se vocês quiserem saber tudo o que acontece, vocês podem ler o artigo na íntegra. Mas a introdução mostrou que as corujas costumam ser negligenciadas por eles serem animais noturnos e crípticos. Noturnos, né, então, porque eles são animais que forrageiam, vivem suas vidas, principalmente no período noturno, na noite, e críptico porque a maioria das corujas tem algum grau de camuflagem. E aí é difícil vê-las. E
o artigo também disse que já se sabe que a taxa de corujas na Austrália tem diminuído devido à perda de habitat. Então, devido à urbanização, você acaba tirando os habitats possíveis para o desenvolvimento da espécie. E eu pulei um pouco e fui para o final da introdução. Quais são os objetivos deles? O objetivo primário é comparar a aparição das corujas e de outras aves noturnas em dois sítios, né, em duas regiões, no urbano, no ambiente urbano e no ambiente de floresta periurbana. E o objetivo secundário foi analisar a viabilidade de usar a tecnologia sonora para detectar a presença de aves. Então, uma das coisas, não sei se vocês conhecem, que a gente usa para detectar a presença de aves numa região, é uma técnica chamada técnica de playback. Então, você tem uma gravação do áudio daquela ave e você solta esse áudio e vê se tem resposta. Se você receber uma resposta que não foi você que executou, você já tem um indício de que aquela espécie aparece ali. Okay? Existe toda uma técnica e tal como se usa essa armadilha sonora, a armadilha de playback. Tá? Então aqui vai ficar um pouco difícil, mas eu vou tentar me posicionar lá no canto superior e diminuir um pouco a minha câmera, só para vocês conseguirem ver melhor. Tá? Mas aqui é só mostrando uma imagem de satélite dos dois ambientes que foram estudados. Então nós temos aqui o ambiente periurbano, então vocês veem que é um ambiente bastante de floresta, né, de rainforest, e aqui o ambiente urbano, né, que tem alguma vegetação, mas nem se compara. Né? Então, o ambiente urbano com o ambiente periurbano. E qual foi o material e métodos deles? Né? Como é que eles fizeram o estudo? Eles fizeram 12 amostragens e tentaram chegar o mais próximo de amostragens mensais o possível. Então, eles iam basicamente uma vez por mês entre 2018 e 2019. Né? Ficou com um ano de amostragem. Eles usaram a técnica de atração com som, por som, com os devidos cuidados. O que eu quero dizer com os devidos cuidados? Por exemplo, quando você tenta atrair uma ave por som, você não pode, de cara, reproduzir o som da maior das aves, porque ela pode ser predadora das outras. E se você já reproduz o som da maior, isso acaba afastando as presas. Né? Então, você reproduz numa ordem específica. Então, você vai, por exemplo, das aves menores em direção às maiores. Que aí você detecta a presença primeiro das menores, né? Atrai elas primeiro, e depois você começa a usar os sons maiores. Outra coisa importante, muita gente não sabe, mas as aves podem ter dialetos diferentes. Então, para garantir que eles iam usar sons adequados, eles pegaram as gravações, né? Aqui no Brasil, se você quiser, existem várias gravações de aves num site chamado Wikiaves. Mas lá, por exemplo, eles usaram tipo, o Wikiaves deles e pegaram os sons de regiões geográficas mais próximas da Austrália possível. Isso é importante, porque se você pegar de um local muito diferente, pode ser que a espécie não responda porque ela não reconhece aquele dialeto. Não sei se você sabia disso, mas as aves se comunicam por dialetos diferentes. E fizeram estatística num site chamado Vassar Stats, para fazer principalmente comparação de médias, né, para ver o que está acontecendo. Quais foram os resultados? 5 espécies de corujas foram detectadas, todas no sítio periurbano. Então, não tinha coruja no sítio urbano, não encontraram. Das outras aves noturnas, apenas uma espécie foi encontrada apenas no sítio periurbano, ou seja, não aparecia no sítio urbano, e as outras 3 no sítio urbano. As respostas sonoras não provocadas foram mais frequentes que as provocadas. Ou seja, eles ouviram mais sons sem ter sido chamado, né, sem ter tocado o playback, do que sons de resposta aos playbacks. Então, aqui tem basicamente a tabela deles, então o que eles encontraram para cada espécie. Né? Isso que está na primeira linha da tabela são os diferentes tipos de aves. Então, aqui a gente tem as corujas, temos as outras aves noturnas. Tá? As corujas são provavelmente, aqui ó, são todas as que tem "ol" no final, né? E aqui, tanto o sítio 1 quanto o sítio 2 e as datas. Então, aqui, ó, 20 de março, 17 de abril, 15 de maio, 12 de junho. E aqui no sítio urbano, 3 de abril, 1º de maio, 29 de maio. E aí, as frequências. Então, por exemplo, essa espécie aqui, o Tawny Frogmouth, não foi vista no sítio periurbano. Agora, no sítio urbano, foi vista uma vez em 1º de maio, 2 vezes em 28 de junho, uma vez em 24 de julho.
tá? Basicamente é assim que você vai detectar a tabela, tá? Então, continuando. Aqui nós temos uma outra tabela que está a relação de chamadas, né? Se elas foram provocadas ou não pelas técnicas de playback. Então, eu não vou entrar muito em detalhe nesse dado, vocês podem olhar no artigo direitinho. Aqui, eles registraram também as outras faunas encontradas no ambiente, assim, que outros grupos animais eles encontraram. Então, aqui eles, por exemplo, gatos, no sítio urbano, eles chegaram a encontrar uma certa quantidade. Cachorro, encontraram bastante assim no sítio urbano. É, rato. Então aqui basicamente o que eles encontraram dentro de mamíferos, répteis e sapos, tá? Aqui basicamente está sendo feito o quê? Aqui a gente tem as aves, né, que foram encontradas no ambiente, só que as aves também considerando as aves diurnas, né, ave fauna diurna. Essa é uma tabela bem grande, então eu coloquei aqui só uma parte dela. E aqui eles calcularam basicamente a probabilidade de detecção baseada na presença e ausência depois dessas 12 amostragens. O que eles falaram na discussão? Basicamente, eles fizeram uma comparação entre os diferentes ambientes. E na discussão também apareceu sugestões dos autores por hábitos biológicos de cada espécie. Então, por que eles colocaram lá, por exemplo, a espécie tal foi encontrada no ambiente urbano, e isso se deve provavelmente por causa, e fizeram a sua discussão, né? E demonstraram, usaram estudos anteriores que sustentam as hipóteses. Eles também viram que as respostas sonoras não provocadas foram mais frequentes, mas isso foi significativo para apenas uma espécie. Então, você precisaria de um número maior, né, de eventos e amostragens para tentar verificar se isso se sustenta ou não. E aí, o que eles falaram em relação a aspectos da conservação das aves noturnas em Brisbane? Eles viram que é necessário fazer um melhor planejamento urbano para que você consiga conservar e manter a presença dessas aves, especialmente em relação, né, com o quanto o ambiente urbano está ainda ligado, conectado com o ambiente natural. Porque se você mantém, de certa forma, alguma ligação, pode ser que você veja esses animais de forma mais frequente. E eles também relataram a educação dos donos de cães, que é fundamental, porque eles tiveram um certo problema no trabalho, isso está descrito, que em uma das amostragens, um dono de cão permitiu que o cachorro dele atacasse um dos pesquisadores, inclusive atacou uma ave, né? Nem todas as aves noturnas que foram sentadas no estudo são aves que voam. Então, o cachorro matou uma ave noturna. Então, isso prejudica bastante e causa desequilíbrio ambiental. Então, de fato, que é importante, assim, não tem como você proibir, né, os cães nos parques naturais, mas é importante que você eduque para que esses cães não ataquem as aves, porque elas já estão ameaçadas, como a gente vê nesse estudo, tá? Então, basicamente, é sobre isso que o estudo fala. Se você quiser dar uma olhada geral em como ele funciona, então, como eu disse antes, tem a referência aqui. Eu também deixei na descrição desse vídeo, você pode ler. Tá certo que o artigo é em inglês, mas ele é um artigo pequeno, então dá para você dar uma olhada, fazer um panorama geral, traduzir algumas palavras usando o próprio Google. E dá para dar uma entendida legal. Dá para olhar também as tabelas, entender para que elas servem. Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o método científico. Isso, basicamente, eu escolhi trazer esse artigo porque eu achei a notícia bastante interessante, mas você pode procurar também artigos de algo que seja mais do seu interesse e tenho certeza que você vai achar algo útil e espero ter ajudado. A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Até a próxima!